a gente se encontra. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Muito bom dia, querido amigo, amiga da cidade. Prazer estar de volta com você aí pela Carajás. Fique ligado, não saia ainda, aguarde um pouquinho, porque hoje o nosso programa está sensacional. Estará muito bom, muito edificante para a sua vida, né? E eu quero agradecer muito a Deus pela sua existência. Você que está sintonizado com a gente todas as manhãs aqui pela Carajás, no programa, no projeto Amigos da Cidade. Eu sou o pastor André e nós vamos meditar na palavra de Deus, como fazemos todas as manhãs, hoje para falar sobre um tema muito importante e eu diria muito necessário, que é esperar, ter esperança, além das expectativas de esperança. Diz a palavra de Deus no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4 e no versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Certamente você já ouviu falar de Abraão, muitas vezes talvez já foi tocado aqui no assunto, né, no tema da fé, o homem da fé, Abraão, o pai da fé, Abraão. Aquele homem já com 100 anos de idade, ele tinha a promessa de gerar filhos e de ser pai de uma grande nação. E a sua natureza humana, claro, não permitiria isso, mas a sua confiança em Deus e na sua promessa fez com que ele cresce acima de qualquer expectativa humana. E Abraão então se torna o pai de uma multidão conforme Deus havia prometido. A fé tem essas coisas, a fé é um mistério. Você acreditar acima daquilo que os seus olhos veem, além daquilo que você consegue perceber, acreditar baseado no quê? Na promessa. Às vezes uma simples promessa, mas essa promessa foi feita por aquele que pode cumprir, ou seja, pelo próprio Deus. No caso de Abraão, aqui o texto até fala que é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. No caso de Abraão, Deus chamaria à existência a possibilidade dele ser pai de uma multidão e ele creu acima de qualquer esperança humana. Assim deve ser a nossa vida, né, gente? Não é fácil, é verdade que nós somos muito racionais, mas o convite de Deus é para que nós sejamos ousados na fé. Por isso Abraão chamado pai da fé de todos aqueles que creem em Deus. Eu quero ter essa fé de Abraão e você. É um momento que nós estamos atravessando, um momento em que nós precisamos ter esperança, apesar de todas as circunstâncias. Por isso creia, seu dia vai ser melhor, você vai conquistar hoje aquilo que não esperava conquistar, mas pela fé você vai tomar posse e será ricamente abençoado no dia de hoje. Nosso convidado já está aqui, daqui a pouquinho eu volto para um bate-papo muito importante, não sai daí. E hoje para entrevistar aqui o Dr. Rafael Almeida Calegari, ele que é professor de Direito Constitucional e Direito Internacional na Faculdade Integrado aqui de Campo Mourão. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o impeachment. Bom dia, professor Rafael. Bom dia, pastor André. É um prazer receber o nosso programa, já acho que pela terceira vez, né? Desde o começo do processo, que de repente culminou aí com, de fato, o impeachment, né? Isso aconteceu exatamente no dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto. Hoje é dia 2 de setembro e realmente a mídia já não está falando tanto sobre o assunto, mas é importante a gente voltar a tocar nesse tema, o impeachment. Por que aconteceu o impeachment que resultou definitivamente no afastamento da presidente? Por que ela sofreu essa sanção? Muita gente ainda se pergunta. A Constituição Federal, ela permite que o Senado ele julgue o presidente da República quando há indícios de que ele cometeu crimes de responsabilidade que estão lá no artigo 85 da Constituição Federal. Neste 31 de agosto, o Senado, após todo um longo procedimento que se iniciou lá na Câmara dos Deputados, identificou que a presidente
da República, então Dilma Rousseff, havia praticado ofensas à lei orçamentária e também teria incorrido em improbidade administrativa. As pedaladas fiscais e o não pagamento, não repasse às instituições financeiras quando elas cumpriram os programas financeiros com a sociedade. Então, essas duas circunstâncias, em particular essas em mais detalhe, foram reconhecidas pelos senadores como ofensa à lei orçamentária, ofensa à probidade administrativa, que são dois dos outros elementos que podem afastar, em definitivo, o presidente da República. Então, o Senado reconheceu que eles ocorreram. Por 60 votos a 21, eles reconheceram, perdão, 61 a 20, né? Eles reconheceram a existência do crime de responsabilidade. E aí, naturalmente, a Constituição é direta. Reconhecida a ocorrência do crime de responsabilidade, naturalmente o Senado passará então a condenar. E ele age aí como um tribunal de julgamento da situação. Ele é uma situação atípica quando o Senado, que é um órgão do Legislativo, realiza uma atividade julgadora, judicante, que é, na sua essência, uma atividade do Poder Judiciário. E nesse caso, sempre tem que ser o Senado. Sim. Né? Foi presidido pelo ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. No entanto, quem tinha o poder de julgar ali seriam justamente os senadores, por força da própria Constituição. Né? Exatamente. Agora, a gente sabe que houve ali muito argumento sobre o fato dela ter dado as pedaladas fiscais. Enfim, disseram que isso já aconteceu em outros governos, que outros presidentes faziam isso, que isso era uma prática comum, não é? E, de fato, a gente pode até concordar que isso tenha acontecido. Alguns dizem que isso foi perseguição política, mas eu gosto de pensar que a lei precisa ser provocada para agir. Eu acho que foi isso que aconteceu, não foi, professor? Em algum momento, a sociedade política deve começar a repercutir diretamente dos atos praticados pelos chefes de Estado, pelos chefes de governo. Em algum momento, e é o que se espera, que essa sociedade política pratique o que a sociedade nossa pretenda. Em algum momento, a Constituição deveria ser aplicada. De fato, eu concordo que muitos dos elementos acusados no impeachment também estão presentes em outras circunstâncias, também de presidentes anteriores, inclusive governadores de Estado. Essa interpretação pode levar, inclusive, aos atuais governadores uma consequência, dependendo das circunstâncias, a ser observada pelas assembleias legislativas. Sim, porém, a chamada jurisprudência, quer dizer, há um caso lá, seria isso? Há um caso a nível federal? Não vamos chamar de jurisprudência em razão do fato de não ser um órgão do judiciário. Certo. Porém, há um precedente, e esse precedente se espera que se aplique, porque o que ocorreu no dia 31 de agosto deveria sim ocorrer com todos os outros e deve ocorrer inclusive com todos os que virão, se eles praticarem ofensa constitucional. O fato de não ter ocorrido com um ou não ter ocorrido com o outro não torna per si ilegítimo o que aconteceu com a Dilma. Tem que acontecer com todos, independentemente de que partido, independentemente de que circunstância política eles se encontrem. A palavra golpe foi muito utilizada por Dilma, pelos seus seguidores, e essa palavra golpe é muito forte, né? Porque o que você acha, legalmente falando, professor, sobre essa palavra? Retirando a posição política das pessoas, que naturalmente partidária ou tem um afeto, uma aproximação com o governo anterior, a palavra golpe é quando há uma desestruturação, há um rompimento das regras constitucionais, há um rompimento e uma realização de atos totalmente contrários à norma constitucional. E não foi o que ocorreu. Do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, o procedimento do impeachment, salvo a última votação, o procedimento do impeachment, ele foi exatamente de acordo com a Constituição e a lei que trata do crime de responsabilidade. Inclusive, no procedimento da presidente Dilma, vários atos foram realizados para garantir a defesa dela, inclusive ampliando o leque de opções de defesa, que se nós olharmos só pela Constituição Federal, nós teríamos duas votações. E nós tivemos várias votações para garantir que a defesa dela, entre vários procedimentos, para garantir que a defesa dela fosse plena. O principal objetivo do ministro Ricardo Lewandowski
é que a defesa fosse plena, para que o procedimento não fosse nulo. Então, todas as garantias constitucionais foram dadas para evitar uma irregularidade e aí sim evitar uma inconsistência que nós poderíamos chamar de golpe. Então, legal e constitucionalmente nós não podemos utilizar esse termo. Agora, uma convicção política, uma convicção pessoal, aí nós respeitamos o posicionamento do indivíduo, claro. Sem dúvida, as pessoas podem pensar, né? Até porque por falta de conhecimento, muitas vezes as pessoas estabelecem suas próprias maneiras de pensar, né? E acabam criando até paradigmas em cima de alguma coisa que não é bem assim. Então, o conhecimento realmente pode transformar uma sociedade, né? O conhecimento daquilo que já é real, que às vezes não está à vista e à disposição de todos, na verdade, mas é o conhecimento que pode transformar a sociedade como um todo. O senhor citava que, exceto o último momento, né? A minha mãe dizia que você não pode jogar a água da bacia, água suja, com a criança dentro. Dá o banho na criança, joga a criança junto com a água suja. Não. Então, esse era um pensamento que ela poderia hoje ter, né? Mas não seria, de repente, jogar tudo aquilo que houve de errado, de sujo, deixar de fora. Agora a dona Dilma está limpa e ela pode continuar? Não seria mais ou menos assim? A Constituição, no seu artigo 85, quando trata dos crimes de responsabilidade, quando ela trata de como deve ser realizado o julgamento do presidente da República, ele insere um comando. Se há crime de responsabilidade, há perda do cargo com a inabilitação para o exercício das funções públicas. É assim que está na Constituição Federal. E o que nós tivemos de resultado foi outro. Houve uma condenação pelo Senado Federal, porém, com relação à inabilitação, o Senado deixou de lado. Como você então, diz, feriu a Constituição, na verdade. Minha opinião que sim. Minha opinião que sim. Eu só ia dizer com... porque até alguns colegas profissionais do direito, cada qual com as suas interpretações, têm mencionado que o procedimento seguiu à risca o artigo 50, a lei que trata do crime de responsabilidade, que é de 1950. Você discutiu, inclusive, no Senado, a sua recepção ou não pela Constituição Federal, ou seja, a Constituição de 88, se aquela lei continuaria sendo aplicada, considerando os termos da Constituição. Alguns se olvidaram, esqueceram, que aquela legislação de 1950 foi redigida sob a égide da Constituição de 1946, conhecida por alguns até como Constituição Polaca, né, em razão da sua interferência de pensamento polonês. E aquela Constituição dizia que o presidente da República seria definitivamente afastado e haveria, então, uma análise pelo Senado quanto à inabilitação por até 5 anos. A expressão era bem clara, por até 5 anos. A nossa Constituição não diz por até 5 anos, ela diz por 8 anos. Ela não dá margem para você modular, como era naquela época. Então, a legislação de 1950 tinha, de fato, uma votação com relação à inabilitação, porque os senadores precisavam discutir até quanto tempo seria o período de inabilitação. Ela ocorreria, mas qual era o tempo? A Constituição de 88 não permite essa discussão quanto ao tempo. Então, naturalmente, ocorreu a condenação, a perda de cargo e a inabilitação por 8 anos, ela é decorrente naturalmente da própria condenação. Seria o castigo, né? Um outro castigo. Mas o senhor, como professor também do direito internacional, como o senhor vê essa movimentação dos nossos vizinhos, como Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador, né? que tem se manifestado, inclusive, tirando seus representantes do país, aqui, os embaixadores, algum representante, né? Como o senhor vê isso na relação internacional do Brasil? Bom, se tratam de países ou de representantes desses países, nós não podemos confundir o chefe de Estado como o país. Não significa necessariamente que o presidente de determinado país pense exatamente como a sua sociedade. Nós não precisamos representa o todo, na verdade. Exatamente. Né? E ali é fácil de observar que esses que estão contrários
à decisão do Senado Federal, possuem uma linha partidária, uma linha de pensamento similar ao do Partido dos Trabalhadores, da ex-presidente Dilma Rousseff. Naturalmente, pela coesão política e internacional que eles tiveram durante mais de 10 anos, inclusive na época do Luiz Inácio Lula da Silva, é natural que eles tenham uma aproximação política e de pensamentos que façam um defender o outro. Porém, me parece um pouco exagerada você buscar de volta os seus embaixadores. Isso pode significar um rompimento diplomático. E isso prejudicará a sociedade daquele país e a sociedade brasileira. Isso não tem nada a ver com posicionamentos políticos. É uma atitude um pouco impensada, ao meu ver. Ontem mesmo eu observei uma informação de que a União Europeia não faria negócios com o Brasil. Na verdade, são deputados da União Europeia que também têm a mesma linha de pensamento político da ex-presidente Dilma e que naturalmente se manifestaram a favor e solicitaram que não fizessem negócios. Não houve nenhuma decisão da União Europeia nesse sentido. Apenas alguns se manifestaram que não deveria haver mais negociação. Porque, naturalmente, assim como aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, em razão do raciocínio e do pensamento político, eles entendem que houve um rompimento institucional. Eles concordam que era um golpe. Eles concordam que era um golpe, um posicionamento político deles. Porém, a situação institucional brasileira, no plano jurídico, nós não podemos dizer que houve um rompimento. Eu acho que é uma circunstância do momento, uma circunstância do calor da decisão e que em alguns meses possivelmente será apacentada. Eu vi numa matéria ontem, me perdoa, não sei nem dizer exatamente de onde, mas de que o Brasil deveria estar preparado para uma guerra civil por conta disso, né? E o que nós temos visto é que alguns movimentos sociais têm ido para as ruas, até como vândalos, que assisti ontem deprimente a cena de uma pessoa quebrando as portas de vidro de um banco, de uma loja, dizendo que são os trabalhadores que defendem. O que o senhor fala sobre isso, professor? No calor do momento e na defesa dos argumentos, algumas pessoas extrapolam e praticam atos ilícitos. O direito de manifestação é garantia constitucional. Ele é garantido na Constituição. O direito de opinião ou de expressão são todos direitos constitucionais fundamentais que devem ser respeitados e que podem ser exercidos na sua plenitude por qualquer pessoa, por qualquer grupo, por qualquer movimento. O que não é possível é que no exercício desses direitos haja ofensa a regras legais, haja ofensa, no caso, dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio alheio. Então, algumas pessoas confundem o calor da defesa, mais uma vez dizendo, com o exercício do seu direito. E aí exacerbam o exercício do seu direito e praticam ilegalidade. E aí nós vemos abusos sempre de quase todos os lados. Às vezes, pela necessidade de repressão, há um pequeno abuso do poder de polícia, ou, igualmente, o abuso dos manifestantes. É ponderável que os chefes de Estado atual, que os anteriores, como estadistas, que os chefes de movimento, eles raciocinem que é um momento de ponderabilidade. A ponderabilidade é que vai levar um reconhecimento do direito, um reconhecimento da manifestação. Eu acho que falta diálogo. Se não há diálogo entre as partes, pelo menos falta uma manifestação coerente, correta, de diálogo com a sociedade. Dialogar e mostrar para a sociedade sua posição e sua ideia. E aí, se a sociedade encampa, a coisa muda de figura. Porém, o uso da força, nem de um lado, nem do outro, é nada positivo. Com certeza, professor. Nós estamos conversando com o professor Rafael Calegari, professor de Direito Constitucional e Direito Internacional da Faculdade Integrada de Campo Mourão. Professor, o senhor fala que a sociedade, até separou o termo da sociedade política da sociedade comum, seria isso. Hoje nós estamos vivendo aí uma corrida eleitoral. Percebe-se que já houve um despertamento nas pessoas. Realmente a política é importante, eu preciso participar, eu preciso dar a minha opinião, não apenas meu voto, eu preciso estar presente. O senhor acredita que isso é positivo e por quanto tempo a gente ainda vai ter que esperar que a sociedade seja politizada a ponto de participar mais efetivamente das decisões do governo?
A nossa república é jovem, a nossa democracia ainda é muito jovem. Nós temos gerações que participaram de uma época política nacional em que nós tínhamos um regime ditatorial. Nós temos uma geração que participou das lutas por uma construção da democracia. Temos uma geração que pegou o Brasil caminhando tranquilo e, consequentemente, não despertou pela relação política que deveriam criar. E agora uma geração que está vendo tudo isso acontecer e está querendo mudança. Então, todas essas gerações juntas, com sua diversidade de opiniões, estão começando a repensar o que é democracia, o que é política, o que é Brasil. Como ainda somos muito jovens democraticamente, esse processo de compreensão da política ainda vai demorar, principalmente pelo movimento atualmente conturbado, em que nós temos choque de opiniões muito fortes em razão dos acontecimentos políticos em Brasília nos últimos, posso dizer, 2 anos, principalmente até 3 de julho de 2013. Então, a sociedade está num momento crucial de repensar a sua participação além do voto. Quando a sociedade pensar na sua participação além do voto, que é na cobrança, no diálogo com o seu representante, na compreensão do que é votar para aquele representante, não é apenas fazer leis. A sociedade brasileira viu agora que eleger um senador da República, eleger um deputado federal, não é só alguém que vai fazer leis. É alguém que vai fiscalizar o executivo. É alguém que, pelo exercício da soberania popular, pode retirar o presidente da República. Então, o voto é algo muito sério. A participação política é algo muito sério. Não é uma coisa que você faz de 2 em 2 anos, lá no primeiro domingo de outubro. Quando a sociedade começou a entender isso de fato, todas as suas gerações, e se unir nessa representação, nesse ato, que eu acho que vai demorar um pouco para acontecer, acredito em 10 anos, 20 anos, muita coisa ainda está para rolar, aí sim nós vamos ter uma sociedade politicamente organizada, de fato. Precisa que haja mais aculturamento, haja mais consciência e mais conhecimento da sociedade do que é vida política. E aí nós teremos uma grande melhora no Brasil. E eu tenho confiança que isso vai acontecer. Que bom. Veio a calhar a sua fala, porque nós continuamos crendo contra todas as expectativas, né? A esperança pela fé de um país melhor, de uma sociedade melhor. Queremos agradecer, professor Rafael, a sua presença no nosso programa. Sempre bem-vindo, bem como uma instituição integrada, uma parceira do projeto Amigos da Cidade. Queremos agradecer por esse tema tão importante que foi falado aqui nesta manhã e você que ficou ligado com a gente. Pois é, gente, chegamos ao final de mais um programa, não só mais um programa, como também mais uma semana de programas do projeto Amigos da Cidade. E nós queremos desejar a todos vocês um ótimo final de semana, que esse domingo seja um dia dedicado à espiritualidade, busque a Deus, procure uma igreja, esteja louvando a Deus, ouvindo as suas promessas. E na próxima semana prometemos estar de volta aqui a partir da segunda-feira, às 8 da manhã. Fique com Deus, um abraço do pastor André. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.